Bom, nós vamos começar o estudo de máquinas térmicas. É importante a gente observar que para estudar máquinas térmicas, nós vamos ter que retomar a questão da primeira lei da termodinâmica. Então, falar das variáveis de estado de um gás, pressão, volume e temperatura, e entender energia interna de um gás, trabalho realizado pelo gás e a quantidade de calor que o gás pode receber ou perder. Então, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, é interessante citar um experimento com material de baixo custo. No livro de física do professor Eduardo Campos Valadares, ele ensina como fazer uma máquina térmica muito simples, né? É um exemplo, já que é uma máquina térmica, ela transforma movimento, ou seja, energia mecânica, a partir da energia térmica. Então, como é que isso é feito, né? A gente vai aquecer uma latinha de refrigerante contendo água no seu interior e tem um furo na parte superior, né? Então, ao aquecer essa latinha, a gente sabe que vai ser produzido vapor a uma pressão maior do que a do ambiente e ela é capaz então de produzir movimento. Então, esse é um exemplo muito simples de uma máquina térmica e que pode ser feito para os alunos, exemplificando essa transformação da energia térmica em energia mecânica. Bom, vamos falar um pouquinho de história, né? A ideia da máquina térmica ela já é antiga, ela não é uma ideia atual. Ela surgiu na Alexandria por um pensador chamado Heron. Ele viveu nos anos 10 depois de Cristo até 70 depois de Cristo. E ele já pensava nessa ideia, né? De aproveitar o calor para produzir movimento. Essa ideia ganhou forma nas máquinas térmicas, como uma locomotiva a vapor, né, que você queima material, queima combustível, a partir do calor gerado você produz o movimento, e ela ganhou um grande impulso a partir da segunda metade do século XVIII. Né? E dessa forma houve uma verdadeira revolução, tanto social quanto econômica. Né? Essas mudanças sociais e econômicas surgiram com essas máquinas que nós chamamos de máquina a vapor. Então, muito movimento era produzido através do trabalho animal, ou até o homem exercendo sua força para movimentar, para gerar energia mecânica. E com essa máquina, que é a máquina térmica, então o trabalho animal pode ser substituído. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma máquina a vapor, ela foi construída por Thomas Newcomen. Ele constrói uma máquina a vapor que será a primeira a ser amplamente utilizada, né? A função dela era drenar as minas de carvão na Inglaterra. Olha que interessante, né? Você está usando uma fonte de calor, está aquecendo água no recipiente que produz pressão. Essa pressão é capaz de fazer movimentar um êmbolo. Esse êmbolo está ligado no local onde a gente pode fazer movimento dessa haste inclinada. Assim que esse êmbolo sobe, ele tem que ser resfriado para baixar a temperatura, voltar ao volume inicial e expandir novamente. Então, essa é uma das primeiras máquinas térmicas aí, criada em 1712. Bom, é muito importante a gente reforçar a primeira lei da termodinâmica, né? Então, ao produzir calor, aquecer um gás com esse calor, a gente sabe que a gente pode estar fazendo duas coisas, né? Essa quantidade de calor pode causar a expansão do gás, ou seja, a realização do movimento do êmbolo, está sendo realizado o trabalho, e também pode aumentar a temperatura das partículas do gás, ou seja, o calor se transforma tanto em movimento, ou seja, em trabalho, e ao aumentar a temperatura das partículas do gás, é responsável pela variação da energia interna desse gás. Ou seja, calor é igual ao trabalho mais a variação interna. É muito importante a gente reforçar o conceito de energia interna, né? Então, aqui a gente tem um gás, esse gás está sendo colocado numa fonte de calor. Essa fonte de calor, ao receber calor, aumentou a temperatura do gás. A gente viu aqui que houve aqui um aumento da coluna, indicando que a temperatura aumentou. Como é que é a equação da energia interna para uma molécula de gás monatômico, né? Ou seja, para um gás monatômico? A energia interna é 3 meios de nRT, onde N é o número de mols desse gás, R é a constante universal e T é a temperatura em Kelvin desse gás.
Logo, se houver uma variação da energia interna do gás, como N e R são constantes, haverá uma variação da temperatura. Então, se ΔT aumentar, significa que a variação da energia interna também aumentou. Se ΔT diminuir, é negativo, ΔU também é negativo. Então, só reforçando, N é o número de mols do gás, R é a constante universal dos gases, que no sistema internacional é 8,31 joule por mol vezes Kelvin, e T é a temperatura do gás em Kelvin. Uma segunda questão importante, além da energia interna, quando a gente pensa na primeira lei da termodinâmica, é o trabalho, né? A gente vai ter o trabalho realizado pelo gás, que é um trabalho positivo, e o trabalho realizado sobre o gás, que é um trabalho negativo. Como a gente define esse trabalho realizado pelo gás? É quando a variação do volume dele é uma variação de volume positiva, ou seja, as moléculas de gás, elas é que estão sendo responsáveis pelo movimento do êmbolo do gás. Então, quando o ΔG é positivo, o trabalho realizado pelo gás também é positivo. Agora, quando é que o trabalho é realizado sobre o gás? É quando eu tenho uma força externa maior do que a força interna das moléculas do gás atuando sobre essa parede móvel. Então, a variação do volume do gás é negativa e, consequentemente, o gás está recebendo o trabalho está sendo realizado sobre ele e o trabalho é negativo. Outra informação importante que a gente tem que ter é como é que fica a primeira lei da termodinâmica em relação às transformações especiais. Então, a primeira que a gente vai ver é uma transformação isovolumétrica. Significa o quê, né? O gás está recebendo calor, mas o recipiente tem um volume fixo, tem um volume constante. Então, se nesse caso o trabalho é zero, porque não houve aumento nem diminuição do volume do gás, toda a quantidade de calor está sendo responsável pela variação da energia interna do gás. Então, Q é igual a ΔU. Isso é muito importante, toda vez que a gente lê o enunciado de um problema, é muito importante entender que não variou o volume, não há realização de trabalho, porque não houve nem expansão nem compressão do gás. E dessa forma, todo o calor recebido pelo gás é responsável pela variação da temperatura desse gás, ou seja, pela variação da energia interna. O calor recebido, eu tenho ΔU positivo, então tem um aumento da temperatura, é importante observar o termômetro, e caso a gente tenha calor cedido, tem uma variação de energia interna negativa, indicando que a temperatura em Kelvin no gás diminuiu. O gás sofre uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura é mantida constante, não há variação agora de energia interna, porque é a energia interna que depende da variação da temperatura. Nesse caso, se ΔU é zero, toda a quantidade de calor trocada com o gás e o ambiente resulta em trabalho, né? Então, calor recebido, trabalho positivo, sem alterar a temperatura, e se o gás cede calor, o trabalho é negativo, indicando que a temperatura de novo é mantida constante. Existe uma transformação chamada de transformação adiabática. Quando a gente ouvir esse termo adiabática, significa que o gás não troca calor com o meio. É como se o recipiente que envolvesse o gás, ele fosse um capacitor ideal, ou seja, não há troca de calor entre o gás e o ambiente que o rodeia. Se isso acontecer, significa então que o trabalho é o oposto da variação da energia interna. Olha que interessante, né? Então, o que acontece aqui? Se a gente, por exemplo, tiver um trabalho positivo, ou seja, o gás expande, a temperatura baixa. É como ocorre, por exemplo, no botijão de gás da nossa casa, né? Ao aquecer um leite ou algum alimento, nós acendemos a chama do fogão e aí o gás sofre uma expansão. Se você colocar a mão perto do tambor, a temperatura caiu. Por quê? O gás sofreu expansão ao sair do bujão e a variação da energia interna é negativa. Do mesmo jeito, se você realizar um trabalho negativo, você comprime o gás,
ocorre aumento da temperatura, a temperatura aumenta. Então, essas são observações extremamente importantes quando não há troca de calor. Então, eu posso alterar a energia interna, ou seja, a temperatura do gás, mesmo ele não trocando calor com o ambiente, a partir da expansão e da compressão desse gás. Ou seja, olha, trabalho positivo significa o quê, né? Ele expandiu, mas a temperatura baixou. Agora vamos ver o contrário. O trabalho negativo ele comprimiu, mas a temperatura subiu. Então eu estou indicando exatamente esse termo oposto em relação ao trabalho e variação da energia interna. Há agora a transformação, que são as transformações que aparecem nos motores, né? Qualquer tipo de motor ou máquina térmica, o gás sofre uma transformação cíclica ou fechada. O que é uma transformação gasosa que será chamada de cíclica ou fechada, né? É quando o estado final dessa transformação tem os mesmos valores que o estado inicial. Olha que interessante, né? É fácil notar que um gás, quando realiza uma transformação cíclica, também recebe trabalho do meio, sendo o trabalho total a soma desses trabalhos parciais. Cada vez que o gás retornar ao seu estado inicial, dizemos que a transformação completou um ciclo. Então, olha que interessante, ó. O gás sofre uma expansão, né? Ele recebe calor provavelmente, né? E depois ele sofre uma compressão, voltando no estado original. Agora, como é que a gente faz o cálculo do trabalho em uma transformação cíclica? A gente sabe, por exemplo, se o gás vai de A para B pela curva de baixo, ele está sofrendo uma expansão, porque o volume dele está aumentando, né? Então, o trabalho eu vou calcular essa área abaixo da curva AB, entre a curva AB e o eixo horizontal, e esse trabalho é um trabalho positivo. Só que de B ele retorna para A. Então, o trabalho agora seria um trabalho negativo, porque o volume em B é maior do que o volume em A, ele está sofrendo uma compressão, e o trabalho seria toda essa área da curva BA até o eixo horizontal, só que agora ele é negativo. Bom, se essa região de A até B tinha um trabalho positivo e a região de B até A tem um trabalho negativo, quando eu somo esses dois trabalhos, eu tenho a área interna da figura do gráfico. Então, para toda transformação cíclica, no diagrama pressão em função do volume, como é que se calcula o trabalho? Através da área interna da figura dada. Isso é extremamente importante. Como é que a gente sabe se esse trabalho é um trabalho positivo ou se é um trabalho negativo, né? Dependendo do sentido em que ocorre a transformação. Se a transformação cíclica ocorrer no sentido horário, significa que a área da expansão é maior do que a área da compressão. Dessa forma, o trabalho é positivo. Agora, se a transformação ocorrer no sentido anti-horário, significa que a área da compressão é maior do que a área da expansão, e nesse caso o trabalho é um trabalho negativo. É importantíssimo frisar que a temperatura inicial é igual à temperatura final numa transformação cíclica. Então, toda transformação cíclica não há variação da energia interna. Se delta ou igual a zero, o que diz a primeira lei da termodinâmica? Que toda a quantidade de calor se transforma em trabalho. Então, se o gás recebe 50 joules de calor do ambiente durante o ciclo, ele realiza sobre o ambiente um trabalho de 50 joules. Tá bom?